Olá, vamos fazer a leitura, interpretação e também conhecer os principais símbolos de diagramas elétricos. Então vamos olhar aqui na colinha quais são os principais símbolos que você precisa aprender a ler. No caso aqui são os símbolos de equipamentos de proteção, que no caso aqui você tem fusível, ou você tem contatores, esse é o símbolo do contator. Esse contator aqui é aquele, ou melhor, disjuntor. Aqui você tem um símbolo de disjuntores, também pela letra F. Você tem um outro tipo de disjuntor, que é o disjuntor motor. Ele está sendo usado aqui a letra Q. Se você olhar aqui, ó, ele vem com a letra Q. Então tem o fusível, tem o disjuntor termomagnético e tem o disjuntor motor. Então, são esses os principais símbolos de equipamentos de proteção. E aí você tem os equipamentos de comando, que são o contato normalmente aberto. Você pode mudar aqui, ó, a nomenclatura dele. K1, por exemplo. Você tem contato. Na verdade, esse contato aqui é o contato do disjuntor motor, ou do disjuntor, ou melhor, esse contato aqui, esse símbolo, ele identifica a parte de potência do circuito. Então você tem entrada, 2 saída. Se você tem uma parte trifásica, por exemplo, olha como que é. Então ele tem 2, 3, 4, 5, 6. Os números ímpares são as entradas e os pares são a saída. Esse contato aqui, na verdade, o contato do contator que está sendo referenciado à parte de potência. Então, se você vai ligar um motor trifásico aqui, por exemplo, você precisa usar esse tipo de contato aqui. Se você pegar aqui o contator, tem uma parte que é 3D, aqui ó, 3D. Ó, vou pegar aqui o contator para você ver. O contator, ó, o tamanho que ele é aqui. O contator, se você ver aqui a parte de potência, ó, você vê que é o mesmo símbolo, a parte de potência, que são os contatos que vai passar energia que vai ligar o motor. Então ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, já aproveitando que o contator está aqui, também é um dos nossos equipamentos bastante utilizados, eu vou explicar como que ele funciona também. Seria bem interessante. Então você já conheceu os equipamentos de proteção. Agora você vai conhecer os equipamentos de comando. Então esse carinha aqui, o contator, você pode mudar o nome dele. Eu vou colocar aqui K1, por exemplo. E aí você tem dois tipos de circuito que vão passar por esse equipamento. O primeiro que eu já expliquei, que é o contato de potência. Então vai ser a parte que vai energizar o motor. E você tem a parte de comando. A parte de comando, você vê que já muda a numeração. Ó. 13, 14 é para aberto. 11 e 12 é para fechado. Ó. Se você olhar no contator aqui, ó, ele vai manipular agora a parte de comando. Ó. Você tem 13 e 14 e você tem 21 e 22. Se você olhar aqui, ó, o final é o mesmo. Ó. Termina com 1 e termina com 2. Aqui 21 e 22 indica que é o segundo contato de K1. Por isso que ele está 21 e 22. Se tivesse mais um contato de comando em K1, ele seria 33, 34 ou 31, 32. E aí a terceira parte desse contato, que é bastante importante, seria a bobina. Então você tem aqui, ó, a bobina de K1. Se você olhar aqui no desenho, ó, você tem A1 e A2. A1 e A2. O que isso significa? Significa que
é como se fosse uma bobina. Essa bobina, ela faz o acionamento mecânico desse contato. Então, ao ser energizado, essa bobina que tem a entrada de A1 e a saída de A2, quando você energiza ela, ela gera um campo magnético e esse campo magnético puxa a parte de metal que faz o fechamento desse contato, fazendo com que a energia passe. Então, esse equipamento aqui, ele tem 3 tipos de contato: o de potência, os contatos de comando e a bobina que vai fazer o acionamento dele. Então, qual seria o principal erro quando você faz a leitura de um diagrama? Primeiro, é você fazer a confusão das letras. Então, se você olhar aqui o K, por exemplo, eu sei que esse contato é de K1. Vamos supor que eu tenho o mesmo contato. Olha, ele está igualzinho. Ele está igualzinho aqui, ó. Porém, não está mais K1, tá? K2. Você percebe que é a mesma simbologia, o que está mudando é só a numeração dessa letra aqui. Quando eu coloco K2, quer dizer que é um outro contator, não é mais esse, que é K1. Seria um outro contator, que é K2. O segundo erro seria você confundir essa parte de numeração. Nesse caso, como eu já expliquei aqui, você vê que o contato ele é parecido, né? O contato ele é parecido, porém a numeração é diferente, ó. A numeração é diferente. Isso significa que são circuitos diferentes. Então, nessa numeração eu tenho a parte de potência e nessa numeração aqui eu tenho a parte de comando. É a parte lógica do circuito. Entendeu? E o terceiro erro seria a parte de desenho. Você não se atentar ao desenho. Por exemplo, você confundir no caso o desenho. Se você pegar a parte aqui de proteção, aqui ó, vou pegar aqui, vou deixar desse lado aqui a parte de proteção, vou apagar na verdade. Se você olhar aqui ó, é quase o mesmo desenho. Porém, quase o mesmo desenho. Porém, você percebe que tem algumas diferenças aqui, ó. Tem a parte até do relé térmico, ou relé térmico aqui, ó. É mais um equipamento de proteção. Você vê que tem a letra F. Então, se você olhar, os desenhos são bem parecidos. Isso acaba gerando uma confusão. Então, para que você consiga diferenciar esses desenhos, é interessante você olhar os outros componentes, que seria a letra e a numeração aqui, ó. E aí te ajuda a você identificar melhor qual é o componente que está dentro daquele diagrama. Então, basicamente, como você faz a leitura de um circuito sem se perder, sem ficar perdido? Você lê da esquerda para a direita. Se você olhar aqui, ó, é que eu deixei bem, dei uma lupa aqui, ó, deixei ele bem pertinho, com bastante zoom. Você vê que na nossa página, ó, essa aqui é a página. Em cima a gente tem letra e aqui a gente tem número. Então, se eu falar onde está o componente A1, está mais ou menos nessa região aqui. B1, C1, por exemplo, está aqui, ó, mais ou menos. E como eu faço a leitura? Você vê que tem um circuito de potência e um circuito de comando. Sempre você vai partir da parte, sempre você vai vir parte aqui da energia. Então eu tenho a fase L1, L2, L3, então são 3 fases. Eu tenho PE, quando é PE e esse tracejado, quer dizer que é o aterramento. Então quando você tem a parte de alimentação, depois vem a parte de proteção. Então esse motor aqui, ele está tendo uma proteção de um fusível, como você viu que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, seria a parte de potência. Em seguida, você continua o circuito, você tem C1, que é o contator, como a gente viu
que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o contato que faz a energização do equipamento. Você tem um relé térmico, que vai proteger contra alta temperatura, e você tem um motor, que é aqui sem U1, V1 e W1 são a parte de ligação do motor. Então você tem um motor trifásico e aqui tem a ligação dele. Depois disso você tem uma ramificação da energia. Tem duas ramificações de fase aqui. Você ramificou L2 e L3. E aí, partindo para a parte do comando, você tem uma proteção do seu comando, que são dois fusíveis, ou pode ser também um disjuntor. Nesse caso aqui também pode ser um disjuntor. Você tem o relé térmico da parte de comando, bastante importante. Você tem um relé térmico aqui, ó. Tá falando da parte da potência, que vai estar ligado junto com o motor. E aqui é a parte de comando. Eu vou tentar simular o 3D aqui, para você conhecer o relé térmico. Ó, como que é o relé térmico aqui, ó, rapidamente. Você vê que tem a letra F. Você tem a letra F, você tem a parte de potência, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa parte vai ser a ligação que vai junto aqui, ó. Ó, essa parte aqui, que vai ligar o motor. E você tem a parte de comando, que é a parte 95, 96, 97 e 98. No caso aqui, ele está usando o fechado, que é o 95, 96. O que acontece? Ele vai estar fechado, ele é um contato normalmente fechado. Quando esse relé acionar, esse contato aqui que está fechado, ele vai se abrir. Então eu corto todo a minha alimentação do meu comando aqui, ó. Se fosse ao contrário, 97 e 98, esse contato estaria aberto. Caso o relé acionasse, ele se fechava. Para que isso serve? Normalmente o pessoal usa para mostrar que tem uma falha. Aqui no caso ele não usou. Eu vou usar aqui para você ver. Ó. Ele usou duas luzes, liga e desliga. Eu vou usar a questão da falha e vou colocar aqui para exemplificar para você. Vamos desenhar aqui rapidamente. Você vai ter a parte de baixo aqui, ó. Então eu vou ligar aqui só para ficar mais simples. Pegar. Onde está o fio aqui? Ó. Aí você vai pegar uma luz. Tem vários componentes aqui. Deixa eu encontrar a luz. Ó, a luz aqui, ó. Então a luz é o H e X1 e X2, que são as duas entradas. Então aqui ele colocou como liga, desliga, eu vou colocar como, deixa o H, vou apagar aqui para deixar igual o outro e vou escrever falha. Aí ele escreveu direto no nome, liga, vou escrever aqui também, falha. Então esse aqui é o nosso contato de falha, para identificar que houve uma falha. Vamos continuar o nosso circuito. Tá. E aqui eu vou pôr o relé térmico. Seria o 97, 98. Você vai ver como que é a simbologia dele. Deixa eu só encontrar ele aqui. Acho que eu vou copiar aqui do circuito. Aqui achei. Ó. Como que é o mesmo circuito, porém esse é aberto. É o mesmo circuito, ó, esse é aberto, esse aqui já está fechado, ó, 97 e 98. Escrever igual ele escreveu. Relé. E vou ligar aqui, ó. Bem usado, mas vai funcionar. Ok?
Então aqui vai dar uma falha. Seria a função aqui desse relé térmico. Então, continuando no nosso circuito, você tem o botão de desliga. Você vai desligar caso esteja ligado. Então, você pode apertar o botão aqui que vai continuar desligado. Você vai ligar. A hora que ligar, você vai acionar essa bobina. Lembra que a gente viu que é a bobina do contator. Ó, a bobina de C1 ele chamou como C1. No exemplo eu chamei como K1. Mesma coisa. Então vai ligar a bobina. Esse contato aqui vai se fechar. Porque vai fazer aquele contato eletromagnético. E aí vai atracar as duas partes metálicas e vai passar a energia e vai chegar aqui no motor. Então vai apertar, a energia vai passar por aqui. Apertou aqui, ó. Chegou a energia aqui. Vai fechar lá e vai fechar aqui também, ó. Você vê que agora não é mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, é 13 e 14. Então significa que é um contato normalmente aberto desse contator aqui C1. E vai alimentar também a nossa lâmpada. Quando esse contato bate novamente, aqui vai se fechar. E aqui ó, também é de C1, aqui vai se abrir. Então essa luz de desligado vai se apagar e a luz de ligado vai acender. Então vamos simular aqui para você ver. Ó, já está lá desligado. Você vê que a energia está passando. Se eu apertar aqui, ó, abre o fusível. Abrir a proteção, ó. Não tem mais nenhuma alimentação aqui no circuito. Fechei a alimentação. Tentar chegar mais perto possível. Ó, o relé está passando normal, ó. Esse relé, como ele é aberto, a energia para aqui, ó. Olha a luz, ó. A luz está apagada da falha. Isso é só um exemplo, né? Ó. Você vai apertar, ó. Como está desligado, você vai ligar, ó. Você vê que ele está passando energia. Aqui acionou esse contato. Esse contato se fechou e esse se abriu. Como eu apertei e soltei, a energia está passando por aqui agora. Então esse motor agora, ó, ele está em funcionamento. E aqui está o botão desliga. Entendeu? Vamos dizer que aconteceu uma falha, o motor trabalhou muito e deu uma falha aqui, ó. Se eu só desligar, ó, ele só vai desligar. Eu liguei, ó, deu um toque, soltei, ele vai desligar. Só que esse circuito aqui é um circuito que ele passa pelo relé térmico. Então, quando eu acionar o relé térmico, vamos supor que o motor deu algum problema, acionei o relé térmico, aqui, ó, se fechou, aqui se abriu e aqui se fechou. No caso aqui, ó, ele não vai ligar porque eu deixei abaixo. Então, no caso aqui, eu tenho que colocar em cima do fusível. Vamos fazer isso para poder ficar legal aqui a nossa ilustração. Vou parar de simular. Vou apagar essa linha aqui. E vou jogar para cima. Eu joguei para cima de novo. Simples, ó. Simulei de novo. Ó. Simulei de novo. Tá desligado. Eu ligo. Fechou aqui, ó. Lembra que a gente falou de C1, ó. O contato se fechou. O motor rodou. Acusou a falha, ó. O circuito abriu. Porém, eu tenho uma alimentação aqui, ó. A alimentação sai desse fusível. Ó, ele sai do fusível e vem direto aqui, ó. Que é outra fase. E eu só alimentei aqui. E alimentei direto no circuito de falha. Agora deu uma falha no nosso sistema. Eu sei que aconteceu uma falha. Por quê? Porque passou por esse contato do relé térmico. Então você vê como que analisar o circuito é bastante interessante. Opa, corrigi a minha falha. Resetei o relé lá, ó. Opa, resetei aqui o relé, ó. Consegui tirar ele. Opa, voltou normal. Desligado. Liguei. Opa, liguei. Ligou normalmente. Desligou normalmente. Tá ligado. Ocorreu um erro. Aparece a falha aqui. Resetei esse erro. Voltou normal.
Então é assim que você analisa o circuito elétrico, um diagrama elétrico. Você tem a parte de potência e você tem a parte de comando.